Vamos conhecer agora a ferramenta Mega Training, que é o roleplay com IA que a Mega Dealer desenvolveu. Você clicando aqui no exemplo, né, de um veículo MG4 Urban, suponhamos que seja uma concessionária da MG, né, você tem 5 perfis de clientes aqui. O cliente que só está olhando, o cliente que está decidido por um concorrente direto, aquele cliente que valoriza a tecnologia, custo por quilômetro, aquele cliente que nunca teve um carro elétrico. Vamos escolher um. Vamos escolher o cliente que valoriza o custo por quilômetro. Dentro disso, a gente tem um breve contexto e o objetivo do vendedor, que é entender a necessidade do cliente para fazer a melhor oferta. Então vamos iniciar aqui o Bom roleplay. dia, tudo bem? Bom dia, Edson, como vai? Vou bem, tranquilo. Quanto tá saindo esse elétrico aí na parcela por mês? Olha, tá na faixa de R$ 2.500. O preço cheio é 129 mil. Mas antes eu gostaria de entender como é que você usa o carro. Tá, eu rodo bastante, viu? Trabalho de aplicativo, dá mais ou menos 190 quilômetros por dia, uns 5.000 por mês, 6 dias na semana. Nossa, trabalha bastante mesmo. Eu digo que nesse caso você vai gastar uns R$ 400 por mês de eletricidade. Isso é uma economia significativa para você? 400 por mês só? Hoje eu tô gastando entre 1.900 e 2.000 de combustível. Se for isso mesmo, dá para economizar quanto por mês na ponta do lápis? Olha, de cara você economiza aí R$ 1.500 que podem ser usados para pagar o financiamento. Hum. Então eu tiro 1.500 do que eu gasto hoje e jogo para a parcela. E com essa economia aí, a parcela de 2.500 cairia para quanto no fim das contas por mês mais ou menos? Então, aí você consegue reduzir 2.500 com os 1.500 para R$ 1.000 a parcela. Às vezes nem isso. Tá, entendi a conta. Mas para eu acreditar nisso aí, eu tenho que ver bem certinho esses 1.500 entrando mesmo, todo mês. Me Exato. fala uma, me fala uma coisa então. Essa conta aí dos 400 por mês de energia, você está considerando eu rodando esses 5.000 quilômetros por mês mesmo? Ou é chute de tabela? Não, é com base na quilometragem que o Imetro auferiu no carro, tá? Uma base real. Tá, beleza. Se for em cima de teste, já ajuda. E manutenção nesse elétrico aí, como é que fica comparado com o meu carro hoje? Porque eu já troquei embreagem e suspensão esse ano e isso pesa. Isso aí me economiza quanto por mês, mais ou menos? Você vai ter uma economia significativa porque a manutenção é a cada 20 mil quilômetros e você vai gastar no máximo R$ 500. Então, você vai ter uma economia mensal de uns R$ 300 por mês de manutenção. Tá. Então já junta 1.500 de combustível com os 300 de manutenção, dá perto de 1.800 por mês a menos saindo do bolso. Com tudo isso na conta, sendo bem realista, quanto que eu tenho que preparar por mês para segurar esse carro tranquilo sem passar aperto em mês ruim? Eu acho que você tem que considerar no mínimo aí uns 2.500. Ué, mas aí não bate no bate, não? Você falou que eu economizo perto de 1.800 por mês e que a parcela ia ficar em torno de 1.000, 1.000 e pouquinho. Por que eu teria que contar com 2.500 por mês então, se na prática eu vou estar gastando perto de 1.000? Explica essa conta aí para mim em dinheiro. Ah, eu me enganei. Na verdade, é 1.300 mais ou menos que você tem que conservar aí para pagar a mensalidade. Tá, sim faz mais sentido. 1.300 eu 300 eu já começo a enxergar melhor. E esses 1.300 aí é parcela com tudo já? Ou ainda tem alguma taxinha, seguro, alguma coisa que vai jogar isso para cima no fim do mês? Vai mais uns R$ 200 de seguro apenas. Tá, então daria por volta de 1.500 por mês contando seguro, contra os quase 2.000 que eu já gasto hoje só de combustível. E meu carro atual aí, 2019, com mais de 210 mil rodado, vocês pegam na troca por quanto mais ou menos para bater nessa conta? Olha, precisa você trazer o veículo aqui, mas em geral a gente paga 80% da FIP.
Entendi, mas assim fica meio no ar para mim falar só porcentagem de tabela sem nem ver quanto estão pagando de verdade. Eu preciso já ir voltando para a rua para rodar. Depois eu trago o carro aqui com calma para vocês avaliarem melhor, tá bom? Tá ok. Após o roleplay, nós temos aqui a nota final, que foi 45 sobre 100. Ele atingiu 8 dos 18 critérios estipulados, né, e uma conversa de 4 minutos e 28 segundos. Aqui a gente tem toda a conversa gravada e embaixo ela está transcrita. Então a pessoa, né, o vendedor pode tanto ouvir quanto ler e o supervisor também fazer esse acompanhamento. Aqui a gente tem o scorecard, ou seja, o que foi em cada ponto, se ele cumpriu ou não a meta. Por exemplo, a questão de abertura, ele não cumpriu a meta com uma pergunta aberta, né? Mas deixou o cliente falar, então é um ponto positivo. Então tem os pesos aqui e aqui estabelece uma nota, né? Em termos de raciocínio, ele descobriu qual que é o uso do veículo e levantou a quilometragem. Faltou perguntar sobre a bagagem, né, como ele faria o carregamento. Na parte de custos, ele perguntou quanto o cliente gasta, né, o custo por quilômetro, manutenção. Então ele trouxe esses pontos. Então, na parte de scorecard, há todo um cálculo em função de peso que vai qualificando a entrevista. Existe outra parte que é a parte de feedback, que é mais comportamental. Então, onde tem uma análise que o vendedor deixou o cliente falar, deixou aberto, foi respeitoso, né? Estabeleceu um pouquinho de rapport no início e estabelece aqui os pontos fortes do profissional. Então, ele descobriu que o uso do veículo é um uso profissional, de aplicativo, quilometragem, enfim, né? O que ele pode melhorar? Então, aqui tem os pontos que ele não investigou, como o cliente usa o carro em termos de dia a dia, o comparativo, né, que ele poderia ter feito em outra concessionária. E aqui tem as dicas práticas, né, como é que ele poderia melhorar essa conversa. Então, tudo isso vem aqui e o que vai acontecer com a prática e repetindo e praticando isso, né, o roleplay, a tendência do vendedor é ter mais argumentos e a ficar mais preparado para negociar com os clientes. Não só a negociação, mas fazer uma melhor entrevista consultiva, responder melhor as dúvidas dos clientes sobre os veículos, a diferença de um veículo para outro, o que um veículo é superior ao outro, enfim, tudo isso você pode colocar aqui como a base de conhecimento e isso vai ser discutido, né, e treinado com o vendedor.